É normal que com o passar dos anos, algumas franquias vão ficando pra trás. Algumas até voltam e são renovadas com novos jogos, mas outras simplesmente somem, ficam presas no passado e não voltam mais. Então hoje eu separei pra vocês aqui algumas franquias de jogos que morreram e não voltaram, pelo menos por enquanto. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, qualquer fã de jogo de luta da época do PlayStation 2 jogou o clássico Def Jam. Todo mundo adorava cair na porrada com os rappers que faziam sucesso naquela época. Pra quem não se lembra ou não conhece, Def Jam é uma franquia de jogos de luta onde os personagens são cantores de hip hop que eram populares nos anos 2000. Tinha cantores como Snoop Dogg, Ludacris, Fat Joe, DMX e por aí vai. Era a maior loucura que você poderia ver rappers saindo na porrada nos videogames. Fora que tinha uma história cinematográfica onde a gente criava o nosso próprio personagem. A franquia teve 2 jogos no PlayStation 2, sendo que o segundo, o Fighting for New York, é o mais popular até hoje. Inclusive, em 2007 saiu um terceiro jogo pro PS3 e Xbox 360 chamado de Def Jam Icon, que foi uma bomba, tá? Com uma história bagunçada e uma gameplay nada a ver com os jogos anteriores. Depois disso, a franquia praticamente morreu. Pra não dizer que a franquia morreu no Icon, em 2010 até saiu o Def Jam Rapstar, mas nem era um jogo de luta, mas sim um jogo musical estilo karaokê. Depois disso, basicamente o Def Jam sumiu dos videogames, e o motivo disso pode ser questões contratuais, já que a Def Jam na verdade é uma gravadora responsável pelos rappers, e talvez a parceria entre Def Jam e a EA tenha acabado, o que acabou com todas as chances da franquia continuar viva nos tempos atuais. Someone call the paramedics. A franquia Ultima foi uma das primeiras sagas de RPGs de computador, lançadas na época do DOS, que é aquele programinha que você tinha que escrever os códigos pra funcionar, era a maior doideira. O primeiro jogo ele foi lançado em 1989 e era um game bem arcaico, com sprites todos limitados e uma dificuldade bem elevada. O game ainda teve 10 jogos da linha principal e dessa linha, o último jogo, que foi o Ultima 9, saiu em 1999 e foi considerado um grande fiasco, o que de certa forma ajudou a matar a franquia de vez. Ela ainda ganhou uma sobrevida depois disso com o Ultima Online, que saiu em 2001 e teve um relativo sucesso. Eles chegaram a planejar inclusive o Ultima 10, mas o jogo foi cancelado. Mas assim, pra não dizer que a franquia tá completamente morta, teve um sucessor espiritual chamado de Underworld Ancedente, que foi lançado em 2018. Mas ele não leva o nome da franquia Ultima por causa de direitos autorais, aproveitando mesmo só alguma coisinha ou outra da lore. Só que assim, não tem como, né? A franquia Ultima mesmo tá morta e já faz muitos anos. Se você é da época do PlayStation 2, provavelmente jogou também o clássico Mercenários, que pra muita gente era tipo um GTA de guerra, onde a gente controlava um mercenário num mundo aberto, onde a gente podia fazer missões pra diferentes facções de exércitos inimigos. Os jogos eram bem legais e dava realmente essa vibe de um GTA, só que num tipo de campo de batalha. Inclusive, soldados podiam te atacar a qualquer momento e tinha até mesmo um sistema de lealdade, já que fazendo as missões pra uma facção, a outra ficava bolada com você. Essa franquia teve apenas 2 jogos, sendo que o segundo jogo acabou não agradando por conta de bugs que aconteceu quando ele foi lançado, sem contar também na sua história genérica e missões completamente repetitivas. Depois do lançamento do segundo jogo, a Pandemic Studios, que foi a desenvolvedora do game, fechou as portas, galera. Infelizmente, né? Pelo menos mais 2 jogos chegaram a ser anunciados depois disso, que foi um spin-off focado no multiplayer, que era chamado de Mercs Inc., e uma continuação chamada de Mercenários 3 No Limites. Mas olha que tristeza, os 2 jogos foram cancelados, o que aparentemente matou a franquia de vez. Eu digo aparentemente porque os registros de um endereço de site dos Mercenários 3 foi recentemente renovado pela EA. Será que isso é um sinal que pretendem renovar a franquia? E aí, o que vocês acham? Outro clássico do PlayStation 2 é Manhunt. Essa talvez é a franquia mais polêmica da Rockstar, e talvez seja esse o motivo dela ter morrido de vez depois de só 2 jogos. Se você mora numa caverna e acha que a Rockstar só tem GTA e Red Dead, você tá muito enganado. No Play 2 tinha Midnight Club, tinha o Manhunt, né? Mas caso você não saiba, o Manhunt
Ele traz muita violência gráfica, onde somos criminosos que são colocados num tipo de reality show da Deep Web, onde temos que acabar com outros criminosos para poder sobreviver. É um negócio completamente maluco, extremamente sombrio e polêmico. Até hoje, muita gente pede para lançarem o Manhunt 3, mas convenhamos, é bastante improvável que a franquia seja trazida de volta justamente por conta da natureza violenta dele, já que tinha dado muita dor de cabeça para Rockstar naquela época. Sendo assim, a franquia provavelmente morreu mesmo com o Manhunt 2, que foi lançado em 2007. E temos aqui mais um clássico do PlayStation e que tá no meu coração também, que faz muita falta, o Sly Cooper, que chegou a ser considerado um dos mascotes da Sony na época do PS2, junto com o Ratchet & Clank e o Jak and Daxter. Sly Cooper, muita gente não sabe hoje em dia, mas é uma franquia feita pela Sucker Punch Productions, que depois ficou bastante conhecida pelo Infamous e também pelo Ghost of Tsushima. E basicamente é por isso que Sly Cooper acabou entrando pra geladeira. Depois da primeira trilogia do Sly Cooper, a Sucker Punch partiu pra geração do PlayStation 3, dedicando na produção de Infamous. Só que em 2013, Sly Cooper chegou a ganhar um quarto jogo, que inclusive foi o primeiro game a vir dublado pro Brasil da franquia. É muito legal. Ele é um jogo de plataforma stealth que é muito massa, cara. Se você nunca jogou, dá uma chance pelo menos pro 3 ou 4, que é muito bom. Só que assim, um detalhe, esse quarto jogo foi feito pela Sanzaru Games, que depois nunca mais produziu nada da franquia. Depois desse quarto jogo, Sly Cooper simplesmente sumiu. Só apareceu naquele jogo de luta que era uma cópia descarada de Smash Bros, só que com os personagens da PlayStation. Teve também um anúncio de um filme animado, que o trailer é extremamente bonito, mas que foi completamente cancelado também. E eu acho que uma continuação é muito improvável, já que a gente sabe que a Sucker Punch agora tá totalmente dedicado na produção do Ghost of Tsushima 2. E Sly Cooper já tem 10 anos que não ganha absolutamente nada. Tá completamente abandonado, infelizmente. You don't even realize you've already lost. We haven't lost yet. Esse é um clássico dos RPGs também vindo do PS2, que foi o Dark Cloud, feito pela Level 5, que ficou conhecido por seu grande foco em dungeon crawling, inclusive com gente comparando ele com The Legend of Zelda. O game ainda ganhou um tipo de continuação que no Japão é chamado de Dark Chronicle, mas que recebeu o nome de Dark Cloud quando veio aqui pro ocidente. Apesar de não ser uma continuação direta, o Dark Cloud 2 pegou bastante da gameplay do primeiro jogo, o que pode meio que classificar Dark Cloud como uma franquia. Um terceiro game chegou a ser cogitado, mas nunca foi lançado. Algumas pessoas, inclusive, consideram aquele jogo Rogue Galaxy um sucessor espiritual de Dark Cloud, já que ele tem uma gameplay relativamente parecida, mas ambientada num contexto de ficção científica. De qualquer forma, depois disso nunca mais tivemos outros jogos dessa franquia. A capa é bem famosa e provavelmente você já deve ter visto circulando aí quando você foi na feirinha e tal. Só de botar a capa aqui eu acho que você já vai lembrar de que jogo que é. Hoje em dia a Level 5 foca em outros jogos, como a franquia Ni no Kuni, Yokai Watch. Recentemente também eles anunciaram aí que tá pra finalizar o próximo jogo tão aguardado, o game aí de Inazuma Eleven. Parece maior doideira, já foi adiado várias vezes, mas agora eu acho que vai sair. Então assim, infelizmente, pra quem gostava, Dark Cloud é uma franquia que deve ficar no passado. Quem aí lembra do clássico Legacy of Kain, que era de PlayStation 1, que muita gente até hoje não sabe por que não ganhou uma continuação? Ele é uma série de jogos de ação e aventura que geralmente envolve dois personagens centrais, que é o Kain e o Raziel. Muitos conheceram a franquia no clássico Soul River, que inclusive eu jogava, não entendia nada, eu achava mó maneiro, mas passava mó perrengue e sempre empacava nas primeiras fases. Lá, inclusive, a gente controlava o Raziel pela primeira vez. A franquia, muita gente nem sabe disso, teve um total de 5 jogos principais, terminando no Legacy of Kain de PlayStation 2, que foi lançado em 2003. Depois disso, alguns novos jogos chegaram a ser cogitados, inclusive com um reboot anunciado, mas no final, todas as tentativas de continuar a franquia foram canceladas. E em 2015, um spin-off multiplayer chamado de Nosgoth foi lançado, mas ficou pouquíssimo tempo no ar. E a franquia tem ficado no
limbo desde então. Hoje em dia, alguns fãs ainda ficam na esperança de Legacy of Kain voltar quando a franquia foi vendida em 2022 para a Embracer Group, que é a mesma empresa que é dona da THQ Nordic. Eles até falaram que tem interesse em trazer novos jogos da franquia, mas agora só resta pra gente torcer, porque né, já passou alguns aninhos aí e nada de notícias novas. One can only match, move by move, the machinations of fate, and thus defy the tyrannous stars. E olha só, na época do PlayStation 1, a gente teve o auge dos jogos de luta em 3D, né? E um dos games que ganharam destaque naquela época foi o Bushido Blade. E o diferencial dele era justamente o uso de armas brancas na luta. Além, é claro, do realismo também pra época. Óbvio, você olha aqueles gráficos, né? Você não vai ver muita graça hoje em dia, mas naquela época, meu amigo, o negócio era mais real do que a realidade. Mas assim, pros padrões daquela época, ele era tão realista que o jogo não tinha nem barra de vida. E os ferimentos variavam de acordo com a região do corpo que você acertava o adversário, inclusive com o risco de hit kill se você golpear a região certa. Olha só que da hora. O jogo ele ganhou uma continuação que também foi um grande sucesso, mas depois a franquia simplesmente foi esquecida, morreu. Ela chegou a lançar um sucessor espiritual que seria a franquia Kengo, feita pelos mesmos criadores do Bushido Blade. Mas Kengo, mesmo tendo 4 jogos, ficou bem nichado com a galera, tendo metade dos seus jogos quase que exclusivos no Japão. O último game, inclusive, ele foi lançado pro Xbox 360 em 2006, e depois disso a franquia Kengo acabou sumindo também, levando com ela o legado do Bushido Blade. Para os amantes de RPG, Golden Sun é uma joia escondida. É uma franquia exclusiva da Nintendo que nasceu no Game Boy Advance e teve 3 jogos. E um dos seus maiores diferenciais é justamente no seu segundo jogo, já que o segundo game conta uma história que se passa em paralelo ao primeiro, só que focada nos vilões. A franquia Golden Sun, como um todo, é considerada uma ótima série de RPG japonês que muita gente não entende como não ganha jogos novos pro Nintendo Switch, por exemplo. O último game lançado da saga foi o Golden Sun Dark Dawn, lançado para o Nintendo DS em 2010. Depois disso, nunca mais teve novidade nenhuma, o que é uma pena. De notícia recente mesmo, foi a chegada das versões dos jogos de GBA para você poder jogar aí no Nintendo Switch Online, que é aquele serviço que você pode baixar alguns jogos clássicos, mas nada de novo jogo. A franquia Clock Tower foi uma das pioneiras do gênero de terror junto com Alone in the Dark e Resident Evil. Ela teve um total de 5 jogos, incluindo um remake do primeiro game que saiu em 1995. O último jogo da saga foi o Clock Tower 3, lançado para o PS2 em 2002, ou seja, tem mais de 20 anos. E apesar dos bons visuais para a época, infelizmente esse último jogo não acabou agradando na sua gameplay. Aí provavelmente isso misturado com a concorrência cada vez maior na época, por causa de franquias como Resident Evil e Silent Hill, acabou calando a franquia Clock Tower de vez, né? Mas seria interessante essa franquia voltar para os tempos atuais. Não tem problema, faz um reboot, coloca ali do jeito que a galera gostava na época do PlayStation 1 ou do Super Nintendo, com aquela visão meio 2D, dá essa experimentada. Eu tenho certeza que ainda tem público para isso e seria um grande sucesso. Antes da gente chegar aqui pro último game da lista, eu ia citar aqui o Shinobi, tá ligado? Uma das sagas de jogo de ação e aventura com temática ninja da SEGA, que não ganhava novo jogo desde 2011. Mas aí veio a TGA 2023, com a SEGA anunciando o retorno de várias franquias clássicas com jogos novos, incluindo o Shinobi. Então ele fica aqui só como menção honrosa mesmo, já que pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a franquia continua sem jogo novo, mas a gente sabe que tem algo chegando por aí. E assim, teve um pequeno teaser e o visual parece estar bem bonito. Pelo menos vai voltar, né? E não dava pra encerrar essa lista aqui sem falar de um clássico do PlayStation 1, que é o Parasite Eve, que é um RPG nos tempos modernos. A gente tá muito acostumado em ver RPG se passando na Idade Média, né, e tal. Aqui não, era como se fosse nos tempos atuais, com uma pegada meio de terror que conquistou uma legião de fãs e era da Square, mesma criadora ali, né, de Final Fantasy. Ele só teve 2 jogos lançados na época pro PlayStation 1.
A Square Enix ainda tentou reerguer a franquia em 2010 com o terceiro jogo pro PSP, mas ele não agradou boa parte da galera, mesmo porque o game era totalmente diferente, tanto em nome como em gameplay, trazendo só alguns personagens dos jogos antigos de volta, como a protagonista Aya, por exemplo. E desde então, a franquia Parasite Eve continua morta e enterrada. E pesquisando por aqui, parece que um dos motivos da Square não trazer Parasite Eve de volta é por conta dos direitos autorais. Pouca gente sabe disso, mas Parasite Eve, na verdade, é um livro de ficção científica que foi lançado no Japão, que virou até filme. E esses jogos são, na verdade, adaptações que continuam a história do livro. O que quer dizer que os direitos pela marca Parasite Eve não são totalmente da Square. E talvez por conta dessa burocracia toda que Parasite Eve morreu de vez. Uma pena, né? Agora, terminando o papo aqui, eu comecei a lembrar vários outros games também, né? Banjo-Kazooie foi enterrado e nunca mais voltou. Teve aí também Dino Crisis, que a Capcom simplesmente esqueceu. A gente pode até falar de Mega Man X. Mega Man teve o Mega Man X Dive, né? Tem muita coisa. Tem muitas franquias aí que não voltou, que não recebeu reboot, nem remake, nem remaster. Não recebeu nada, mas que a gente adorava. Se você lembra de mais algum, por favor, comenta aqui embaixo, que quem sabe eu não trago uma segunda lista. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu joinha pra fortalecer. Clica nesse botãozinho aí de inscreva-se para você sempre receber os nossos vídeos e dá uma olhada nesse vídeo onde eu mostro para vocês jogos incríveis que estão presos no PlayStation 3. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.